Vamos agora para as notícias internacionais, porque no Reino Unido, mais de 13 milhões de pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19 e a vacinação segue em ritmo acelerado. Vamos para lá, então, conversar com a Cecília Malan, que tem as informações para a gente. Cecília, bom dia. Não sei por aí quem está no Reino Unido, os olhos que vocês veem isso, mas quem está daqui, as notícias que chegam para cá desse outro lado do Atlântico, é de que a imunização no Reino Unido é um case de sucesso. A maneira como o Boris Johnson implementou isso por aí. Conta pra gente. Sim, a campanha de imunização vai bem, segue firme e forte, Júlia, isso apesar dos muitos tropeços desse governo no início da pandemia, de decisões equivocadas e, por exemplo, da demora em voltar a fechar escolas no fim do ano passado. Mas, apesar desses tropeços todos, essa parte, sim, o governo está acertando. O programa de imunização pode ser considerado um sucesso, ainda mais em comparação com os países vizinhos do outro lado do Canal da Mancha. O governo deve atingir a meta de vacinar 15 milhões de pessoas até segunda-feira. Isso vai incluir aí todo mundo dos 4 primeiros grupos prioritários, pessoas com mais de 70 anos, profissionais da saúde, assistentes sociais e cuidadores de idosos. Em algumas regiões do país, pessoas com mais de 65 já estão sendo oferecidos a vacina, mostrando aí essa aceleração do programa. Segunda-feira, lembrando, entra em vigor a quarentena obrigatória em hotéis para quem chega de um dos 33 países considerados de risco para o Covid, entre eles o Brasil, Portugal, África do Sul. E no dia 22 de fevereiro, o primeiro-ministro Boris Johnson deve detalhar o plano de reabertura gradual, com um relaxamento gradual das medidas de restrição, como ele sempre disse, dependendo aí do comportamento das pessoas. Bom, me pediram para fazer uma rápida atualização da situação da pandemia aqui na Europa continental para vocês. A França está preocupada com um surto no nordeste do país, das variantes do Brasil e da África do Sul. O ministro da Saúde viaja para a região hoje. O número de casos no leste europeu como um todo passou de 10 milhões hoje, enquanto os países correm para aumentar o número de vacinados. A Hungria, que faz parte da União Europeia, comprou vacinas da Rússia e da China por fora para acelerar a imunização da população. A Polônia reabre hoje piscinas e pistas de esqui. Hotéis, cinemas e teatros também voltam a funcionar por lá, mas só com metade da capacidade normal. Já Portugal, que chegou a sofrer com estoques baixos de oxigênio no mês passado, registrou uma queda no número de pacientes internados com Covid. Agora, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta aos países europeus. Os números de contágios e mortes podem estar melhorando aos poucos, mas o falso sentimento de segurança em função das vacinas pode colocar tudo a perder. O diretor da divisão europeia da OMS disse que se não interrompermos a transmissão do vírus agora, os benefícios esperados das vacinas no combate à pandemia podem não ser tantos assim. Ele afirmou também que a maioria esmagadora dos países europeus continua vulnerável ao vírus, lembrando que pouco mais de 4% dos 450 milhões de habitantes do bloco foram imunizados até agora. E eu termino com Israel, aí sim um grande caso de sucesso na campanha de vacinação, uma das mais avançadas do planeta. O país decidiu aliviar algumas medidas de isolamento. O governo anunciou que vai reabrir escolas em cidades e comunidades onde as taxas de infecção estão relativamente baixas ou onde pelo menos 70% da população com mais de 50 anos já foi vacinada. Nas áreas onde as escolas vão permanecer fechadas, o governo permitiu atividades educativas com até 10 pessoas em espaços externos. Desde dezembro, Israel está sob um terceiro lockdown. É o país que mais vacinou contra a Covid em proporção à sua população. Mais de 40% dos israelenses, Júlia, já recebeu pelo menos uma dose. Incrível o que estão conseguindo fazer por lá. Incrível mesmo, os estudos já mostram queda, né, nas internações, a depender da faixa etária, tem um percentual maior ou menor. Agora é isso, né, Cecília, o que você falou, não adianta, o que as autoridades da OMS estão chamando a atenção, não adianta vacinar um país, né, porque você não vive fechado numa bolha. Se o vírus circular em outras regiões do mundo, vai ter mutação
e vai ter questionamento sobre a eficácia dessa vacinação que foi feita nos países que conseguiram dar conta da imunização. Então, você precisa imunizar o mundo todo para o vírus parar de circular. Esse que é o ponto. Obrigada pelas informações. A gente volta a se falar semana que vem, Cecília. Beijo para você. Bom.